Olá, bom dia. Segundo os últimos dados do IBGE, o Maranhão tem cerca de 10% com algum tipo de deficiência. E o que o Estado tem feito para promover uma melhor qualidade de vida para todas essas pessoas que precisam se movimentar, trabalhar, fazer seus afazeres no dia a dia? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio tomar café comigo para falar sobre isso foi a Isabelle Passinho, que é diretora da Agência Estadual de Mobilidade Urbana. Bom dia, Isabelle. Bom dia, é um prazer estar aqui, uma alegria, que bom abrir esse espaço para tratar sobre a pessoa com deficiência. O prazer é meu em recebê-la aqui. Vamos conversar. Ontem, domingo, foi o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, né? Quando a gente fala de Dia Internacional, é sinal que esse é um problema que abrange o mundo inteiro. Esses números no mundo inteiro chegam a ser tão altos assim como é aqui no Maranhão, Isabel? Chega sim. Olha só, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência ele foi instituído pela ONU em 92. O objetivo era exatamente trazer para a sociedade uma reflexão, uma oportunidade para que todos os agentes sociais, nos governos, na sociedade civil, pudessem pensar sob a ótica da inclusão social. A importância de você compreender que sempre houveram e sempre haverão pessoas com deficiência e que essas pessoas precisam de uma vida digna, de respeito, de condições de viver a vida em igualdade de oportunidades. E a gente está trilhando esse caminho? Olha, nós estamos trilhando esse caminho faz algum tempo. Desde a década de 80, que foi definido pela ONU como a década, né, na época da pessoa deficiente, que é assim que chamavam. Hoje o termo que a gente utiliza é pessoa com deficiência, né, porque a deficiência é uma característica da pessoa, mas a gente destaca antes essa condição de pessoa. Então, desde esse tempo, já se vem falando a respeito da necessidade de se compreender a deficiência enquanto uma característica humana, que é o que ela é, uma característica de diversidade. Deficiência não é doença, né? Deficiência não é doença, né? A gente chama uma pessoa deficiente. Não, ela tem uma deficiência. Exatamente. É uma característica dela. E desde esse tempo a gente vem... eu estou recortando 80 porque foi uma década importante para esse movimento. E a gente sempre diz também que a gente não pode afirmar que nada foi feito, que nada avançou. Porque senão a gente nega a própria história de luta e de conquistas. Né? No Brasil, por exemplo, a gente já tem a Lei Brasileira de Inclusão, que é 13146/2015, nós temos a Convenção Internacional da ONU, que o Brasil é signatário, é um pacto internacional pela inclusão e respeito das pessoas com deficiência, isso desde 2006, né? Entrou no Brasil com status de emenda constitucional, então tem a mesma força que as normas da Constituição Federal. Então a gente já vem discutindo isso há algum tempo e nós já podemos apontar alguns avanços, embora ainda tenhamos muitos desafios. Dentre esses avanços que a gente já conseguiu, o que você destacaria assim, os que tiveram mais relevância, o que foram mais aproveitados pelas pessoas com deficiência? Olha, eu diria que a Lei de Acessibilidade, por exemplo, que é a 5296/2004, ela é um ganho fundamental, porque ela determinou lá atrás, há quase 20 anos, verdade, né, há muito tempo, que os prédios públicos, antiga, né, não é? As empresas privadas, elas precisam oferecer acessibilidade, que é a condição de participação, se é acessibilidade arquitetônica, se é comunicacional, né, se é programática, mas precisa ofertar acessibilidade exatamente para permitir que as pessoas com deficiência possam acessar os espaços que todo mundo acessa. Entendi. Mesmo que a gente ainda tem uma famosa... Eu estava vendo outro dia uma matéria sobre a Lei das Calçadas. A Lei das Calçadas ainda é vamos dizer, uma pedra no meio do caminho, né? Literalmente. Literalmente uma pedra no meio do caminho, né? Aqui a gente não obedece àquela linearidade de calçadas, de altura. Quer dizer, andar pelas calçadas ainda é uma dificuldade muito grande. Sim. Nós temos aqui na capital uma Lei de Muros e Calçadas. A Lei de Muros e Calçadas ela é normalmente estabelecida nos municípios, porque ela é considerada legalmente o que a gente chama de matéria de interesse local. Então, o Estado, né, de maneira mais ampla, ele não pode determinar as regras que vão ser instituídas, por exemplo, nas ruas dos municípios, das cidades. Mas o município tem essa obrigação. Então, embora haja um padrão que ele é obrigatório e que é importante destacar, essa obrigação de fazer a calçada acessível, ela é do proprietário.
Sim, sim. Então, por exemplo, o poder público não pode chegar lá e quebrar a calçada e da pessoa... dizer, você vai fazer assim, né? Exatamente, não pode. Ele precisa cumprir a norma, correto? Ele precisa cumprir a norma. E a norma diz exatamente isso, ela estabelece que o piso precisa ser rebaixado, que tem que haver uma regularidade, porque a calçada ela é passeio público. Ela é para evitar que o pedestre ou a pessoa que está na cadeira de rodas ou que está com uma mobilidade reduzida precise ir para o meio da rua. Se arriscar, né? Pois é. Aqui a gente tem um problema cultural com relação a essas calçadas. Todo mundo se acha dono da calçada. Todo proprietário da casa se acha dono da calçada. Então eu faço a minha calçada como eu quiser. O vizinho faz isso, aí a gente faz isso. Normalmente nem a gente consegue passar. De alguma forma vocês travam alguma batalha para que isso seja de alguma forma, essa lei de muros e calçadas seja resolvida, seja, não é nem resolvida, seja cumprida de uma forma mais, vamos dizer, civilizada? Sim. Aqui na capital a gente pode apontar a uma ação, inclusive civil pública, que ela foi decidida em 2015, então a gente já tem um tempo, né? Sentença transitada em julgado significa que não cabe mais recurso, em que o município de São Luís foi condenado a acessibilizar 100% das ruas e calçadas num prazo de 10 anos, Já foram tendo que comprovar 10% ao ano. Desde 2015 para cá. E aí existe um monitoramento, o autor dessa ação é o Ministério Público, por meio da promotoria da pessoa com deficiência, foi a 14ª promotoria, o promotor Dr. Ronald, que é muito atuante nessa área. E infelizmente, assim, eu preciso registrar que avançou pouco, por uma série de fatores, né? O poder público sempre alega a dificuldade de fiscalizar, porque são muitas ruas, a baixa quantidade de pessoal para fazer essa fiscalização e também, por outro lado, uma falta de consciência da sociedade, de maneira geral. Porque a gente também ajuda muito quando a gente para de construir obstáculos. Mas é bem como tu disseste, alguém está construindo a casa, a primeira coisa que ele pensa é, vou fazer uma calçada para eu sentar. Não é? É verdade. Não pensa que a calçada é para passar. É para passar e que não é só para ele, né? Exatamente. Que é para todo mundo passar pela calçada. Perfeito. Quem não tem problema, passa e acha aquilo normal. Né? Quem tem a dificuldade ou uma redução qualquer de mobilidade não vai ter esse acesso na calçada que ele quer sentar. Perfeitamente. É isso mesmo que acontece. Aí seria uma campanha de conscientização mesmo. Exato. É uma mudança de cultura, né? Uma mudança de cultura, uma mudança... Nesse terreno, vamos dizer, mudança de cultura, mudança de mentalidade, conscientização do direito do outro, a gente já avançou muita coisa? Olha, hoje a gente já consegue discutir isso de forma mais ampla. Por exemplo, o fato de você estar trazendo aqui nesse seu programa, que é tão bem assistido, que alcança tanta gente, esse tema. Antigamente a gente tinha mais dificuldade de acessar esses espaços, embora a gente precise destacar que ainda existe barreira de invisibilidade. Eu tenho um sócio, um ex-sócio, né? Eu sou advogada, e o meu ex-sócio, Junho, ele dizia assim, Isabelle, eu só comecei a prestar atenção como o mundo é inacessível quando tu passou a ser minha sócia. Porque aí eu olhava e aí eu dizia, eu não posso trazer a Isabelle aqui porque ela não consegue chegar. Então, a maior parte das pessoas, se não convive com alguém que está na realidade da pessoa com deficiência, normalmente se distancia. E aí a gente não vê essas pessoas na rua, a gente não vê na sala de aula, a gente não vê no shopping, é mais raro ver. E aí a sociedade, de maneira geral, não se acostuma, entende? Se acostuma, é verdade. Com essa presença, aí parece que é uma presença super diferente. Nossa, essa pessoa está no cinema. Eu tenho uma situação engraçada que eu passei num período de carnaval, Elda. Eu estava no circuito. E aí, estava lá arrumadinha pro carnaval. E estava subindo no sentido do circuito. Uma pessoa me olhou com uma cara muito assustada. E disse assim, olha, para lá tem um monte de gente no corredor. Eu falei, eu sei. A senhora está indo para lá? Bom, fantasiada. No carnaval eu estou indo. Aí dá vontade de dar uma resposta bem atrevida, né? Mas, enfim. Mas porque parece assim, atípico. O que uma mulher na cadeira de roda vai fazer fantasiada no meio dessa muvuca? Bom, vai se divertir, que nem todo mundo está indo. Entende? Mas isso ainda é considerado anormal.
anormal. Anormal, é verdade, isso é considerado anormal. Eu sempre digo, Isabelle, que para a gente respeitar e a gente cuidar, a gente tem que conhecer. Sim. É impossível, sem conhecer o problema, você buscar soluções. E às vezes esse problema, ele só te afeta se ele acontecer perto de ti ou contigo. É tipo o dedo machucado do pé, que a gente descobre de repente que tudo está batendo nele. Não batia, só que passou a incomodar agora que bateu. Sim. Então é só aí que a gente busca o remédio, quando a coisa... de alguma forma, ela está perto da gente. Exatamente. Ou ela incomoda a gente. Mas sobre isso nós vamos falar no próximo bloco. A gente vai fazer um intervalo rapidinho. Vamos tomar café, vamos tomar água e vamos voltar para conversar. Minuto só. Já estamos de volta conversando aqui sobre o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Eu estou conversando aqui com a Isabelle Passinho e se tem alguma coisa que a gente pode destacar nessa caminhada toda de igualdade de condições para pessoas com deficiências ou não, é o projeto Travessia. Eu acho ele, assim, não sei qual a impressão que você tem, mas para mim ele é de uma importância tão grande. Como é que vocês veem esse projeto? Eu sou suspeita para falar, né? Assim, eu costumo dizer que eu acompanhei toda a gestação do Travessia, porque eu estou na condição de gestora recente, né? Há 2 anos, mas eu acompanhei o período em que ele nasceu, que foi um pedido da sociedade civil. Que foi em 2016? 2016, exatamente. E ele nasceu exatamente dessa necessidade que as pessoas têm de complementar o transporte, né? O Travessia, ele não substitui o transporte coletivo urbano, que inclusive é de competência municipal. Ele é um programa de governo, um programa de transporte gratuito porta a porta, com acessibilidade para pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, pessoas idosas, pessoas em atendimento de saúde. Então, ele oferece esse transporte, a van vai na porta da pessoa, busca, leva onde ela precisa, depois traz de volta para casa, com qualidade, com conforto, com segurança, né? Eu tenho, assim, o orgulho de dizer que o Travessia é um dos serviços públicos mais bem avaliados do Maranhão. Sim. Embora a gente ainda tenha muitos desafios, como, por exemplo, a necessidade de ampliação de frota, que é um processo natural, porque quando a gente lida com um transporte coletivo que muitas vezes não traz uma experiência boa, você vê uma pessoa com cadeira de rodas na parada de ônibus, ela fica horas aguardando um ônibus passar, que o elevador funcione, para ela é muito mais digno, confortável, não é? Ela conseguir acessar um transporte especializado. Então, todo mundo quer usar a Travessia. Com certeza. Todo mundo que precisa. A gente não consegue ainda, digamos assim, alcançar a quantidade que a gente pretende e trabalha, mas a gente já consegue realizar quase 400 viagens por dia no Maranhão inteiro. Pois era isso que eu ia perguntar. Esse transporte eficiente, seguro e confortável ainda não consegue atender toda a demanda que ele precisa. Quem não consegue, normalmente reclama que ele funciona só para pessoas mais privilegiadas, essa coisa toda, que não consegue. Mas existem casos e casos, tipo assim, esse caso pode ser atendido pelo Travessia, esse caso não pode, tem essa questão dessa triagem? Existe, ele é regulamentado pela normativa 01/2018 da MOB. A MOB é uma agência reguladora e ela é uma autarquia que executa serviços públicos. Então, a regulamentação do Travessia, ela determina o recorte de público, porque ele é uma política social e você sabe que toda política social precisa ter recorte social. Então, nós atendemos pessoas com deficiência, idosos e pacientes em atendimento nos hospitais e clínicas macro-regionais que são hipossuficientes na forma da lei, inscritos no cadastro único. Não pode ser pessoa que tem veículo em casa, porque já pensou, alguém que tem o veículo em casa tem uma oportunidade a mais de chegar do que aquele que não tem. E nós temos uma prioridade, que é o transporte de pacientes renais crônicos para sessões de hemodiálise. Pessoas essas que utilizam cadeiras de rodas. Por quê? Eu não sei se a maior parte da sociedade sabe, quem é paciente renal crônico precisa 3 vezes por semana passar por uma máquina em que ele filtra o sangue todo. E isso gera um desgaste, mesmo de integridade física, saúde, muito grande. Aí você imagina a realidade dessa pessoa tendo que ir para uma parada de cadeira de rodas, esperar o ônibus para entrar numa máquina, depois ela vai passar várias horas naquela máquina, filtrar todo o sangue do corpo e depois ter que voltar para a parada,
e pegar novamente o ônibus. Então, sob esse olhar de que o Estado precisa cuidar dos mais vulneráveis, essa população ela é priorizada em relação às demais por causa dessa característica. Sim. Então, assim, não existe privilégio para ninguém, isso não é um privilégio. A gente sempre diz, Elda, que nenhum direito à inclusão deve ser visto como um benefício. Na verdade, é um direito, é quando o Estado se apresenta e diz, essa pessoa não está em igualdade de oportunidades, eu preciso garantir que ela tenha essa oportunidade. Entendi, quer dizer, não é privilégio, é priorizar quem precisa mais. Exatamente, é mais ou menos isso, né? Por exemplo, mas assim, se a pessoa quer ir no cinema, um local de diversão, vamos dizer, esse serviço pode ser feito pelo Travessia? Pode, o Travessia atende... trabalho, educação, além de saúde, atende trabalho, educação, esporte, lazer, cultura. A gente leva para o cinema, leva para a praia, né, leva para várias ações, tem o pessoal que vai para o show. Claro que tudo isso organizado dentro de... Previamente agendado? Previamente agendado, com 48 horas de antecedência e precisa estar cadastrado no programa. Sim, sim. Exatamente porque a gente tem que triar, né? E aí aquela documentação básica, RG-CPF, comprovante de endereço e o laudo médico. E a comprovação de que a pessoa é carente na forma da lei, que é o CAD único, enfim, né? Para que a pessoa consiga comprovar que ela cumpre os requisitos. Como qualquer cadastro que se faz normalmente, exatamente, né? Comprovar e que ela tudo. Pode acessar o programa, né? Eu sei que às vezes tem algumas mães e eu fico com o coração partido quando a gente não consegue atender todos ao mesmo tempo, mas tu imagina o nível de desafio. Às vezes a gente recebe, por exemplo, 25 solicitações para o mesmo horário. Eu quero ir às 8 e eu preciso voltar às 10. A gente não vai ter condição de atender os 25 no mesmo horário. Então, às vezes, a gente precisa flexibilizar o horário para atender o maior número de pessoas. Quem foi na segunda, na terça, vai precisar abrir espaço para uma outra pessoa, porque uma coisa que a gente faz e se dedica muito é que o acesso tem que ser igualitário. Entendi. Então, se o filho de Dona Maria marcou uma vez, o filho de Dona Francisca tem que marcar uma vez, né? Qual a capacidade de atendimento dessa demanda, Isabela? Olha, hoje nós temos no Maranhão todo, a gente atende 45 cidades. Nós temos, por incrível que pareça, uma frota de 29 veículos. O pessoal diz assim, faz milagre? É a multiplicação das vans. Só na região metropolitana a gente tem 8 veículos, são 5 vans adaptadas para cadeiras de rodas, 2 spins que levam crianças com hidromicrocefalia, né, para Casa Niná, para as terapias, terapia ABA, a gente atende muito. Nós temos uma van que não é adaptada, que é regular, que é a van da neurodiversidade, que atende os autistas, porque é uma população que precisa de um veículo mais específico, que não tenha ferragens, porque a van das cadeiras de rodas, ela é toda desmontada e aí ela fica aquele espaço para a pessoa entrar diretamente com a cadeira. Nesse tipo de van, eu já não consigo transportar uma pessoa do espectro autista, porque ela precisa de um ambiente que não permita que ela fique em insegurança. Então, ela tem que ser transportada com muita qualidade, com muito cuidado. Sim. Entende? Cada deficiência tem suas especificidades, elas precisam ser cumpridas dentro desse transporte. Exatamente. Para garantir a famosa segurança que a gente estava falando lá no começo. Perfeitamente. Entendi, tá, é verdade. São muitas coisas a observar. Só para a gente não perder tempo, uma coisa que eu gostaria de falar com relação às vagas no estacionamento. Vocês não enfrentam problemas desse tipo? Ainda tem gente que bota lá o carro no lugar do deficiente? Muito. A gente passa muito por isso. Eu passo diariamente, né? Por essa situação. A gente vê muito uma dificuldade de cultura social mesmo. A pessoa é rapidinho. Mas não quer ficar na cadeira de roda rapidinho, né? Outro dia no shopping eu perguntei, eu estava descendo e a moça desembarcou na minha frente, na vaga preferencial, sem ter direito à vaga. Eu falei, olha, a senhora tem deficiência, eu estou acompanhando uma pessoa? Não, é rapidinho. Eu digo, a senhora quer rapidinho sentar aqui? Né? Porque
às vezes parece que é... Foi um bom argumento? Ela voltou? Não voltou, infelizmente, né? Tem gente assim. Mas a gente precisa que a sociedade faça a sua parte. Além da fiscalização, que é a obrigação do poder público, mas a gente precisa que as pessoas tenham essa consciência. E eu acho que nesse caso qualquer cidadão pode ser um fiscal. Já tem que ser cumprida. Se a vaga é do deficiente, e já são menos com relação às outras vagas, né? Não custa nada fazer isso, né? Exatamente. É só deixar uma cadeira de roda para eles andarem. Pronto. Com toda certeza. A gente está brincando aqui, gente, mas é para falar de problemas sérios, assim, um respeito a esses direitos. Esse básico da calçada, vamos pegar dois bem basiquinhos, da calçada e da vaga no estacionamento. Parecem coisas assim muito simples, mas que não são cumpridas. Se elas não são cumpridas, não adianta serem simples ou complicadas. O importante é cumprir, para dar garantia de segurança e de mobilidade para todo mundo que, como a gente, não pode se deslocar assim de uma hora para outra. É sobre isso que nós estamos falando, não é, Isabelle? Exatamente, é sobre isso. É muito importante que mesmo que a gente não mude tudo de uma vez, sim, mas não que vamos conseguir, todos os dias a gente faz uma mudança pequena no final. A gente consegue aí uma grande transformação. Nossa cabeça é que nem um quarto. Vamos arrumando um pedacinho de cada vez, que daqui a pouco ele está todo arrumado e bonitinho, funcionando direitinho. Perfeito. Olha, a gente ainda tem muito assunto para falar sobre isso, com certeza, mas nós vamos falar outras vezes a respeito disso, sim. E você é sempre minha convidada, volte quando quiser. Obrigada, quero agradecer esse espaço, dar parabéns para toda a sociedade civil organizada, que foi a protagonista do dia de ontem, né? Que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. O que a gente diz mundialmente é exatamente o lema que preconiza a nossa luta, que é o nada sobre nós, sem nós. Então, quero mandar um abraço para o pessoal do Fórum Maranhense das Entidades de Pessoas com Deficiência e Patologia, para todas as autoridades que de alguma maneira estão contribuindo para que a inclusão avance no Estado. Quero mandar um abraço para o nosso presidente, doutor Adriano Sarney, presidente da Agência de Mobilidade Urbana, que tem sido incansável também para garantir que o Travessia seja esse primor de trabalho que a gente está fazendo. E muito obrigada a vocês por ter esse coração tão lindo e estarem aqui trazendo a gente para falar desse assunto. Obrigada a você que traz todas essas informações e esses esclarecimentos sobre até como a gente deve se comportar para ser mais acessível a gente também, a todo mundo. Muito obrigada, Isabelle Passinho. Parabéns pelo dia, parabéns pelo trabalho e com certeza a gente ainda vai comemorar muita coisa. Bom dia. Bom dia para você que está aí do outro lado nos assistindo, que já sabe que todo dia eu estou aqui esperando você com muita informação e sempre com café quentinho. Tchau para você, um bom dia e até a próxima.